Bom dia. Eu vou ficar um pouco aqui ao lado para atrapalhar a visão. Esse trabalho foi montado a 4 mãos pelo diretor superintendente da Ecoponte, o Júlio César Morim, que não pôde estar presente, e com uma participação minha também. Eu sou consultor de pontes e comecei a trabalhar na construção da ponte de Niterói e estou lá até hoje. Isso foi em 1972. Eu continuo até hoje na ponte de Niterói. Portanto, já está bem clara a minha idade. Eu tenho 77 anos e atuo na ponte de Niterói há 53. Nós agradecemos a BENC RJ e ao CREA RJ por esse convite em falar dessa obra icônica que representa o Brasil além mar de uma forma muito correta, muito dinâmica e muito agressiva. Bom, está aqui uma foto da ponte de Niterói, a maior ponte do hemisfério sul ainda. Quando a ponte foi inaugurada, em 4 de março de 1974, ela era a terceira maior ponte do mundo. Perdia para 2 nos Estados Unidos, a Big Bay Bridge e a ponte sobre o Lago Pontchartrain. Com o passar do tempo, principalmente os chineses, construíram várias pontes enormes e suplantaram esse lugar da ponte icônica brasileira. Mas nós ainda fomos a 23ª do mundo. E da linha do Equador, que desvia do hemisfério sul do hemisfério norte, a ponte de Niterói ainda é maior. Nós temos um recorde mundial de reta contínua de 300 metros, o caixão metálico da ponte de Niterói. No vão central, entre os pilares 100 e 101, em estrutura metálica, em viga reta contínua, mesa superior ortotrópica, a ponte ainda é recorde mundial. Eu digo aos senhores que provavelmente esse recorde nunca será batido, porque esse tipo de estrutura não se faz mais. Por que foi feito dessa forma a ponte de Niterói? Porque ocorreram 2 impedimentos de navegação aérea e marítima. A aeronáutica disse que não poderia haver, a ponte não poderia se situar numa altura superior a 72 metros, pelo fato de ter nas proximidades o aeroporto Santos Dumont e Galeão, cone de aproximação dos 2 aeroportos. Então estava estabelecida aquela altura. A Marinha nos impôs que teria que ter uma luz mínima de 60 metros para passagem de navios. A ponte de Niterói está exatamente, milimetricamente, onde nós fomos solicitados. Este é o motivo pelo qual a ponte não foi estaiada nem suspensa, exatamente pelos condicionantes de navegação aérea e marinha. Isso é muito interessante frisar, porque de vez em quando me perguntam isso. E no Brasil, recentemente, não tem nada de errado não, mas virou moda, né? Qualquer obra hoje em dia é ponte estaiada, ponte estaiada. Eu acho mais bonita a ponte suspensa. Por exemplo, a Golden Gate, para mim é um ícone mundial em termos de pontes, nos Estados Unidos, na Califórnia, em São Francisco. E outras pontes bonitas e icônicas que tem também no mundo, né? A ponte sobre o Lago Maracaibo, na Venezuela, com 8.800 metros. A Rabinda Sutra, estrutura metálica na Índia, no Calcutá. A Öresund, que liga a Dinamarca à Suécia. Por aí vai. A Kashikai, no Japão, que até então era o maior vão do mundo, 1990,80 centímetros. Muito maior que os 300 da ponte de Niterói. Porém, lá é ponte suspensa. Aqui não. Aqui é vão livre. Muito bem. No ano passado, no dia 4 de março, a ponte comemorou 50 anos. Cinquentenário desta, que é o maior centro da engenharia brasileira. Isso não resta a menor dúvida. Mesmo passados 50 anos, a ponte é imponente, a ponte é magistral, tudo nela é magnânimo, né?
tudo nela é magnânimo, e ela representa exatamente para a gente, né, o maior símbolo da engenharia brasileira. Hoje, se fosse construir uma ponte como a Rio-Niterói, ela custou em 74, 400 milhões de dólares aos cofres públicos brasileiros. Dos 400 milhões, 22 milhões de dólares foram empréstimos do governo da Inglaterra. A Rainha Elizabeth, essa senhora que faleceu há pouco tempo, quase centenário, nos emprestou 22 milhões de dólares para o início da construção da ponte. Ela fez uma contrapartida. O vão central da ponte em estrutura metálica deveria ser um aço inglês. E assim foi feito. Mesmo com o projeto já tendo sido elaborado com aço americano. A ponte foi projetada pela Noronha, na qual eu trabalhei na Noronha, e a HNTB, uma empresa americana famosa também. E a HNTB já tinha projetado os caixões metálicos com aço STM. Teve que mudar tudo, porque o aço inglês era de menor qualidade, digamos assim, em termos de resistência, e mesmo colocando muito mais aço inglês, isso ainda ficou viável. Então o projeto foi todo alterado. Então, dos 400 milhões de dólares daquela época, 22 milhões prémio da Inglaterra. Hoje, para construir uma ponte dessa, eu não vejo, de forma alguma, uma quantidade inferior a 8 bilhões de dólares. Este é o patrimônio que o Brasil tem que manter, através da Associação Nacional de Transporte Terrestre, fiscalizando a concessionária, do qual eu ainda não consultoria lá. Mas a gente remonta a épocas passadas para contar uma pequena história. Já se falava na época do Brasil Império, com Dom Pedro II, uma ligação entre os dois topônimos, Rio e Niterói. Só que se falava sempre num túnel abaixo da Baía de Guanabara e túnel ferroviário. Nunca se falou em ponte, nunca. Era sempre túnel ferroviário, não se falava em ponte rodoviária. Nesta época, o Dom Pedro II baixou, olha que coincidência, no dia 4 de março de 1876, 98 anos antes da ponte ser inaugurada. Ele baixou esse decreto-lei, e esse senhor aqui, esse engenheiro Lindsay Buchanan, Hamilton Lindsay Buchanan, voltou para a Inglaterra, tentou convencer o pessoal de que o empreendimento era viável, mas não conseguiu. Então, isso aí é o histórico da situação. Passados vários anos, várias alternativas foram iniciadas, mas nunca houve isso aí concretamente. Antes da ponte de Niterói, nós tínhamos duas alternativas, os senhores conhecem. Uma era usando as barcas, a gente chamava de cantareira, ferry boat. Né? Eu fiz isso aí uma vez na época da construção da ponte e desisti, nunca mais. Você ficava em filas quilométricas aqui na Praça 15 ou lá em Niterói, na Praça Araribóia, para colocar o seu carro na balsa e atravessar. Isso levava em torno de 1h30 na fila, na travessia e desembarcar. Pelo menos. A outra opção era contornando a Baía de Guanabara. Esse contorno apareceu no amarelo aí, que dava 150 quilômetros e que também levava no mínimo 1h30. Tendo em conta que naquela oportunidade as rodovias ainda não eram duplicadas. Então, o advento da ponte de Niterói permite que, em condições normais de tráfego, a gente vá de uma cidade a outra em 13 minutos. Interessante é notar que o projeto da ponte, todo o concreto sendo da Noronha e estrutura metálica da HNTB, naquela época eu tenho fotos com placa na ponte de 120 km por hora. Você podia ir a 120 km por hora na ponte. O raio de curvatura, a grande curva que a gente chama, tem 1.200 metros. Você podia entrar sem problema algum. Hoje, as placas estão lá, 80 km por hora. Muito bem. Lembra-se sempre o seguinte: apesar da ponte ser uma obra urbana, que liga os dois topônimos, o movimento pendular, de manhã de Niterói para o Rio e à tarde do Rio para Niterói, a ponte faz parte do PNV, Plano Nacional de Viação, como sendo um elemento da BR-101, mesmo ela sendo uma obra urbana, mas ela é parte da BR-101.
essa rodovia brasileira que vai pelo litoral e tem em torno de 4.200 metros e que rivaliza com a BR-116, que tem a mesma trajetória, porém pelo interior. Bom, está aqui no dia 4 de março, pequena história de 1876, Decreto-Lei 6138, não foi para frente. Depois de vários anos, em 4 de março de 68, a Rainha Elizabeth veio aqui com o marido dela, o príncipe de Edimburgo, ficou hospedado no iate real, aqui na Baía de Guanabara, e veio dar início simbólico da construção da ponte, no dia 9 de novembro de 1968. Há uma placa comemorativa disso, tem uma foto dela com o ministro Mário Andreasa. Aqui a gente reputa, na época ele era ministro dos transportes, como um homem que deu força e vigor para que essa obra saísse. No dia 9 de janeiro de 69, houve um início efetivo na obra, aí a obra começou realmente. E a ponte foi inaugurada em 4 de março de 74, então este ano fez 51 anos. É interessante notar que a ponte foi inaugurada em 74, portanto daria 5 anos de obra. Porém, ficou 6 meses paralisada a construção. O problema do consórcio anterior que não tinha vigor físico nem saúde técnica para aquele empreendimento. O consórcio foi trocado, entrou um segundo consórcio que foi o segundo lugar na licitação e aí a obra deslanchou realmente. Esse projeto é icônico, foi feito por uma pessoa que eu considero um gênio, chama-se Benjamin Hernani Dias, hoje com 89 anos, ainda nativo, né? Foi o homem que criou, pela primeira vez no Brasil, um programa de computador para cálculo de pontos, bem diferente de hoje, que existem vários programas. O restante da obra foi tudo calculado à mão, tudo feito à mão. Naquela época, o computador estava ainda engatinhando. Eu mesmo, quando fiz cópia aqui em 72, antes de entrar na ponte, trabalhava com o computador 1130, o BR-360, quase o tamanho da largura dessa sala, era um absurdo. Tinha menos memória do que essa porcaria que está aqui, que é o meu celular. Então é preciso lembrar isso, quando a gente falar do ponte de Niterói, nós estamos falando de uma coisa feita há 50 anos atrás, e que hoje ainda é exemplo de manutenção do cenário mundial. Está aqui a foto que eu falei, a Rainha Elizabeth devia ter aqui uns 38 anos por aí. Né? Aqui está o ministro Andreasa. Esta placa existe lá no Museu da Ponte. Desculpa, eu estou meio gripado. A ponte de Niterói tem um museu físico, né? E também tem algumas coisas em termos de vídeo muito interessantes que vale a pena ser visitado. É muito interessante. Esta placa está em frente ao museu. Isso é uma foto simbólica que a gente guarda com muito carinho. Antes da ponte ser inaugurada, uma obra dessa magnitude não pode ser entregue à sociedade sem que antes se faça um teste de carga. Esse teste de carga foi feito em fevereiro de 1974, no Carnaval. Fizemos esse teste de carga sábado, domingo e segunda de Carnaval. Eu me recordo que eu fiquei 3 dias na ponte, aqui fazendo esse teste, com 18 caminhões, cada um com 21 toneladas. Paramos esse comboio em várias partes da ponte para medir as deformações, para medir as tensões e verificar se as premissas de projeto estavam ocorrendo. E tudo funcionou perfeitamente. Ficamos lá 3 dias realmente, sábado, domingo e segunda de Carnaval. Mas é uma coisa que desgastou, mas que me conforta hoje em dia ter participado disso aí. A maior prova de carga estática de uma obra da América do Sul. Está aqui a inauguração da ponte, 4 de março de 74. Aqui o Rolho Roça presidencial, o ministro Andreasa, e aqui ao lado o presidente Médici. Na frente tinha um motorista e ao lado dele tinha ninguém menos do que o chefe de gabinete do presidente Médici, que era o João Batista Figueiredo, que posteriormente veio a ser presidente do Brasil. Então isso é uma foto icônica também. Eu, talvez pela minha idade, pelo vício que eu tenho, eu guardo muita coisa da ponte de Niterói, muita coisa mesmo. E posso dizer sem nenhum constrangimento, nem me autopromovendo. Né? Eu creio que nem o DNR tem tanta coisa quanto a gente tem. Porque isso, história, é importantíssimo. É importantíssimo.
ponte do Niterói, às vezes, certos defeitos, quando a gente vai corrigir, antes, dá uma olhada se aquele pilar, por exemplo, qual a vida pregressa dele, o que a gente vai fazer, o que já foi feito. Isso chama-se fazer a coisa como deve ser feita. Muito bem, alguns dados da ponte, que são realmente de tirar o chapéu. Eu nem sei qual escolher daqui. O que é que a gente vai falar daqui, né? Essa aqui, primeira obra no Brasil a usar CPRS. CPRS é cimento porto-resistente aos sulfatos, regido pela norma NBR 5737. A época da construção da ponte, pela primeira vez eu ouvi falar em durabilidade. Essa palavra eu ouvi pronunciada pelo Hernani e pelo Noronha. Eu não sabia nem o que era isso, porque na escola de engenharia eu não ouvi falar nisso. Durabilidade é a resposta que a estrutura dá aos agentes que agridem. Já se pensava nisso lá atrás. O Hernani já pensava nisso lá atrás. Ou seja, ele era um camarada, ainda é, com as ideias lá na frente. Por isso que eu acho que ele é um gênio. Acho que ele é, né? Então, o concreto da ponte de Niterói, parte dele ia ficar em contato com as águas da Baía de Guanabara, que tem cloretos e sulfatos. Os cloretos atacam a armadura, os sulfatos atacam o cimento, o concreto. O que a gente tinha que fazer? Primeiro, um concreto extremamente compacto das fundações, mas, sobretudo, um concreto que combatesse os sulfatos. Não tinha no Brasil uma fábrica que produzisse esse tipo de cimento, mas o Cimento Paraíso, que nem sei se existe, não existe mais, se prontificou a fazer o cimento para a gente. Mas, pessoal, quando eu falo para a gente, e por nós, né, eu sou um membro, né, de 200 engenheiros que trabalharam. Na época tinha 200 engenheiros, 10 mil funcionários, maior player de engenheiro e operário na obra rodoviária. 200 engenheiros, 10 mil operários. Eu me recordo que quando eu entrei na ponte, depois de mim não entrou mais ninguém. Então eu fui sempre o engenheiro mais jovem. Sempre fui o engenheiro mais jovem. E quando eu cheguei lá, meu primeiro dia, eu sinceramente eu tremi. O que eu estou fazendo aqui? Né? Mas encontrei um ambiente muito acolhedor e, sobretudo, a obra exigia de você. Esquece se você está com medo ou tremendo. Toca o barco. Isso foi que me salvou. Eu lamento extremamente dos 200 engenheiros que foram meus colegas na ponte. Alguns eu nem conhecia, porque a ponte era de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de feriado, de ação, Natal, Ano Novo. Não parava. Eu talvez não, com certeza não conhecia todos. Mas no ano passado, quando a concessionária da ponte resolveu fazer uma festa pelos 50 anos da ponte de Niterói, me pediram para aglutinar quem ainda estivesse vivo, quem ainda não estivesse ido para a Esplanada Celestial. E eu tentei fazer isso. Me lembrei de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creio, não tem hoje em dia mais do que 12 dos 200. E quando eu falava com um ou outro, eu não quero participar não, vou ficar com muita saudade, não, meu tempo já passou, não me interessa. Nós só conseguimos levar para a festa da ponte 3 engenheiros, dos 12 filhos, 3. Mas isso é para mostrar que é uma obra que vai se perpetuar. Por que falar uma ponte que está há 50 anos construída? Porque ela tem história, porque ela mostra como deve ser feita uma manutenção de uma ponte grande, porque ela serve de exemplo para a engenharia brasileira de manutenção de pontes, que nós não temos essa cultura. Nós não temos essa cultura. A ponte de Niterói foi concessionada em 1994. Antes dela, eu estava na Noronha e a gente que fazia a manutenção da ponte. O grande problema naquela época era a gente consertava um defeito, apareciam 2. A gente consertava 2, apareciam 4. A gente consertava em progressão aritmética e os defeitos surgiam em progressão geométrica. Graças a Deus, o governo teve a sensatez de fazer a primeira obra concessionada nesse modelo atual com a ponte. Porque se não fosse isso, sinceramente, eu não sei como estaria as condições da ponte de Niterói. Este é um grande problema que a gente tem que agradecer em ter uma concessionária lá, né, fazendo alguma coisa. Porque, parabéns, se der problema com ela lá, ela é a responsável. Ela é de direito porque é a dona da ponte.
de direito e de fato é o governo brasileiro. Muito bem. A ponte é muito linda, isso é uma vista muito linda, ela cruzando a Baía de Guanabara, sensacional, gosto muito dessa foto, linda de dia, linda de noite. É uma bela dama, não tem a menor dúvida, né? Eu não sei se a trato como filha ou como namorada. O fato é que eu tenho essa obra no meu coração e na minha mente ad eterno, porque foi quem me deu vida e que me deu projeção. Projeção não em termos de vedetismo, nada disso. Projeção em termos de faz alguma coisa pela engenharia brasileira a partir de mim. E aí foi feito. Muito bem. Alguns aspectos do projeto construtivo, solução de manutenção e auto-operacional. Eu não estou enxergando todo mundo do plenário, mas tem uma pessoa que trabalha aqui comigo, o Daniel, há 12 anos está comigo na ponte. Espero que ele seja o meu sucessor, que eu já estou pendurando a chuteira e ele está começando. E tem também o Eulário aqui na minha frente, que foi meu colega de turma lá de trabalho na Noronha. O Eulário era da equipe do Hernani. A obra, a ponte de Niterói, passa na ilha do Mocangue Grande e passa na ilha do Caju. Essa foto também é muito linda. Permite passagem dos navios nos canais navegáveis, de 300 metros e 2 adjacentes de 200. Olha a grandiosidade da ponte de Niterói. O que a gente tem que historiar na parte de concreto? Nada mais, nada menos do que 1.400.000 metros quadrados de área. 1.400.000 metros quadrados de área. Porque o problema é o seguinte: os pilares da ponte no trecho sul do mar são vazados. Então, tudo que você faz pelo lado de fora, tem que fazer pelo lado de dentro. As aduelas da ponte, que formam a superestrutura, são vazadas. Tudo que você faz no interior dela, tem que fazer pelo lado de fora. Eu fiz umas contas rápidas e cheguei a um número fechado de 1.400.000 metros quadrados de historial. Já imaginou o que é isso? Significa dizer o seguinte: não feche o olho para deixar para ver, não. Você entra pelo cano. Porque a degradação proveniente da ambiência marinha da água da Baía de Guanabara atinge muito os defeitos da ponte do Niterói. 200.000 metros quadrados de vistoriados, de estrutura metálica para vistoriar, exatamente pelo mesmo motivo, tanto interior como exterior. Né? A estrutura metálica da ponte é sui generis, já foi reforçada, porque o projeto obedeceu inicialmente a algumas considerações de natureza alemã, em que dizia que o espaçamento entre travessina de reforço tinha que ser 4 metros. Depois mudou-se, 5, depois mudou-se para 4. E a gente começou a ver na ponte de Niterói que estava dando uma série de trincas na sol. Um dos motivos era esse. Então a ponte foi reforçada. Né? Mas nós temos 400 quilômetros de sol daqui a São Paulo. Não é brincadeira. Então há que ter um planejamento, uma seriedade, né? E principalmente uma abnegação para lembrar o seguinte: esta estrutura que está sob a minha esta eu digo, minha não, nossa, nós temos que fazer uma vistoria comigo. Senão a ponte vai roubar de você preciosos neurônios e grana. Uma vez eu consertado o defeito hoje na ponte, amanhã a lei de cinco, né? Deixando de colocar no projeto, na construção multiplica por 5, depois vezes 5 e depois vezes 5, dá 125 vezes. Isso funciona não só na ponte, em qualquer obra. Cuidado com a durabilidade do concreto. Na época da construção, foi a primeira obra de nascimento desse setor sulfato. As camisas metálicas dos tubulões. A ponte tem 1.138 tubulões no trecho sul do mar. Como é que foram feitos esses tubulões? Camisas metálicas de 1,80 m de diâmetro, com 10 milímetros de espessura. Ali foi enchido de concreto chamado submerso. Pela primeira vez no Brasil, foi usado um concreto alto-adensado submerso. Muito bem. Com baixa permeabilidade. O Hernani projetou, e a equipe dele, de projeto, a espessura mínima de 9 centímetros para o recobrimento da armadura. A gente mergulhando lá, o Daniel também nos ajudou lá com a gente, né? E tiramos corpo de prova. Nenhum corpo de prova atestou uma espessura mínima de cobrimento inferior a 9, 10, 10,5, 11, 10, 10,5, 11. Isso aqui é uma obra esmeradamente construída. Mesmo assim,
Nós temos as nossas deficiências. Por exemplo, na injeção de cabos protegidos, que naquela época não se tinha a técnica francesa da cauda refrigerada. O melhor aditivo de uma cauda para a injeção da baía do cabo protegido é a água gelada. O resto é complemento. Naquela época a gente não tinha. Então a gente notou em vários cabos protegidos da ponte corrosão. Todos foram remediados, mas a gente sofreu com relação a isso. Muito bem. Uma coisa interessante, eixos experimentais no trecho sobre o mar. A gente vai ver como o pessoal daquela época já pensava no futuro. Aqui está mostrando, infelizmente eu não consigo usar o laser point. Aqui a camisa metálica, dentro em concreto, a armatura do tubolão entra no bloco, depois foi cortado aqui, concretado no bloco, estava feito o bloco de fundação. Aqui uma lajinha, os blocos de fundação da ponte, no trecho sobre o mar, pesavam tanto que foi idealizado uma forma de concreto. Isto aqui não é estrutural, é uma forma de concreto para o bloco. Aqui as saias pré-moldadas é a forma lateral. Aqui a forma inferior, lá a forma lateral. Olha que coisa bacana, naquela época tem um pensamento desse. Hoje em dia, essa lajinha e essas saias e esse elemento metálico ainda protege o concreto estrutural. Muita gente passa de lancha e de iate na ponte de Niterói, os bacanudos que tem grana, e olham para os nossos blocos e veem a armadura corroída e jogam na mídia, a ponte vai cair, a ponte não está sendo mantida e por aí vai. Isso é um crime, isso é um negócio dele. É um ignorante que fala uma besteira dessa. Fala antes com a gente, para tomar uma lição, porque é uma obra bem feita que a gente explica. Isto aqui, e essa estrutura metálica, quando foi embora, não representa nada, absolutamente nada, porque o concreto estrutural está aqui em cima e dentro dele. Eu tenho um documento comigo de dois americanos, Mr. Stratford e Mr. Tottenham. Um era especialista em corrosão, o outro era especialista em durabilidade. Lá atrás, eu me lembro que eles escreveram em inglês e disseram o seguinte: quando esta camisa metálica, que tem um concreto aí dentro, fundação da ponte, tiver toda corroída e perdida, só se preocupe com corrosão das suas fundações 50 anos depois. A cada 5 anos a gente mergulha, isso é lei da norma, NBR 9452, no qual eu participei da norma, e está dizendo que você tem que mergulhar para ver as fundações. Tirando os corpos de prova daqui, essa chapa metálica de 10 milímetros, a maioria ainda tem 60 milímetros, ainda tem 100 milímetros, 7 milímetros, alguns têm 3 ou 4, mas já se vão 50 anos, ou seja, pouco estamos preocupados com essa contaminação por enquanto. É um esquema muito rápido, mostrando um croquis do que é a ponte de Niterói. Mais embaixo em vermelho são as fundações, são a rocha sã, onde foram cravados tubulões para ter capacidade de suporte do peso da ponte. Abrindo parênteses, a ponte de Niterói, por si só, ela toda cheia de veículos, de um lado e do outro, não representa absolutamente nada, porque ela pesa 1.400.000 toneladas. Se você encher a ponte de carro de um lado e do outro, aquilo representa 10%. De coisa alguma para a gente. Né? Então aqui a rocha santa, rocha alterada, a areia da Baía de Guanabara e a água. A lajinha, que é a forma inferior, as saias pré-moldadas, o bloco, os pilares do trecho sobre o mar, que são vazados, e as aduelas onde passa o carro lá em cima. Esse croquis antigo, porque só tem 3 faixas de rodagem, hoje tem 4. Na época, você tinha o seguinte, quando vocês passarem no vão central do carro, lembre-se, de onde você está passando, até onde foi gravado as fundações da ponte, tem uma coluna contínua de concreto de 130 metros. Não é brincadeira, 130 metros de coluna contínua de concreto. Por anos, nós somos recorde mundial de volume espacial, 20 milhões de metros cúbicos. O que é isso? Multiplicação da largura da ponte média pelo comprimento total dela e pelas profundidades onde ela está cravada, as fundações. Hoje já tem na China obra com 42 quilômetros, né? Embora seja mais perto, com mais fundações menores, a gente acredita que esse recorde nosso aqui foi ultrapassado.
ideia também do gigantismo, nas fundações da ponte, no trecho de 300 metros, caberiam colocar 3 maracanãs, até onde estão cravados os bolhões da ponte, 1, 2, 3, caberia perfeitamente nesse trecho de 300 metros da ponte de Niterói. Sabe o que acontece? Que às vezes eu falo também o seguinte, tem um colunista do Globo chamado Anselmo Góes, e ele sempre dizia assim: o brasileiro tem complexo de vira-lata. O que é isso? Tudo que é melhor vem de fora, tudo que é melhor está lá fora. Não, na ponte não. Pelo contrário, nós recebemos delegação do mundo inteiro aqui. Como é que eles vêm para cá? Pelo que ouvem o que a gente faz. Eu já fui à China 2 vezes, a convite do governo chinês. Fui à Índia, a convite do governo indiano. Fui à Nigéria, a convite do governo da Nigéria. Para quê? Para dar um curso sobre manutenção de grandes obras. Isso me envaidece muito, não, Carlos Henrique, me envaidece pela obra, pelo que a gente faz. E nunca a gente deve dizer que não precisa melhorar. Né? O que é regular pode ser bom, o que é bom pode ser ótimo, o que é ótimo pode ser excepcional, o excepcional pode ser irretocável. Sempre tem que se procurar o que é melhor. Por isso que eu acho que nesse ponto o Anselmo Góes fala sério. Temos que acabar com esse complexo de vira-lata. No Brasil, nós sabemos manter ponte. Quando deixa a gente manter? Porque isso é de responsabilidade do poder público, municipal, estadual ou federal. Olha que coisa mais gostosa aqui a ponte de Niterói. Aqui o trecho do ponto central, 300 metros, aqui tem 200, outro tem 200. Qualquer ângulo que você fotografe a ponte, era esplendorosa. Eu achei de bela dama. Esse aqui é interessante. Na época da construção da ponte, os pilares da ponte, isso aqui é um trecho modular de 80 metros. A superestrutura era feita com aduelas, pré-moldadas e protegidas, fabricado lá no canteiro da cidade universitária, no fundão, transportado de balsa e içado no meio de uma treliça de Campeão Bernard francesa. A treliça apoiava aqui, aqui e lá, e montava esses segmentos em balanços progressivos ou balanços sucessivos. Muito bem. Acontece que o vão central da ponte tem 300 metros, depois 200, um balanço de 30 metros e um vão apoiado de 44 metros. Então, este pilar daqui, do 98 para o 99, ficou com 92 metros, em vez de 80. E aí, como que vai fazer? Teve só solução. Essa solução foi engenhosamente bancada, tecnicamente, pelo Hernani, pelo Noronha, pelo Mário Vilaverde, que era um cheio de construção, e, por que não, do Bruno Contarino. O que é que eles fizeram? Fizeram um pilar adicional. Se daqui para lá, que é 92 metros, e a treliça não podia montar a superestrutura, criou-se um pilar tal qual a estrutura, com fundação, tudo, da mesma forma. E aí, isso aí cortou-se, montou-se o vão e fez um trecho em cima. Ocorre o seguinte, depois surgiu a dúvida. Este pilar não está conforme todos os outros. A gente demora em poder, demora, ficou aquela confusão, demora em Deus. Finalmente resolveram demolir. Mas, o Noronha, o Hernani, por que não? O Walter Faio, né, que era um grande tecnólogo, engenheiro de mão cheia também, foi um dos meus chefes na ponte, disseram, podem demolir o pilar, mas deixem as fundações. Vai deixar para quê? As fundações da laje para baixo na água. Para quê? Para que no futuro a gente, em vez de tirar corpo de prova da estrutura em trabalho, mutilando, a gente tire daqui, que foi a estrutura idêntica feita para a situação. Então isso aí foi uma coisa espetacular, bolado pelos esses 4 que eu falei. Por favor. Aqui está uma inspeção submersa, que é feita a cada 5 anos. Essa aqui foi em 19, a gente já fez em 24. Né? Você veja, ele está aqui com o extrator furando a camisa metálica e tirando o corpo de prova daquele elemento que não está trabalhando na estrutura. Para que a gente precisa disso? Para saber, pode parar, por favor, para saber se tem contaminantes, cloretos ou sulfatos. Então a gente não mutila a obra. A gente tira daquela situação
em que a gente deixou propositadamente. Olha aqui, corpo de prova, esse aqui é a espessura junto da água. Daqui para cá, a gente nunca encontrou menos de 9 centímetros. Olha aqui o ferro, cortamos o ferro propositadamente, né? Ou seja, é uma obra esmeradamente construída. Isso facilita muito a manutenção. Embora a gente diga o seguinte, o governo brasileiro não deu muita atenção à ponte desde a inauguração dela até 1979. Nós fazíamos uma coisa ou outra, estávamos brigando com o DNR para fazer um contrato com a gente de manutenção. Quando a gente voltou lá, já tinha problemas mil. Vocês não fazem nem ideia. 5 anos, a obra novinha. Então a concessionária da ponte sabe disso. Se ela bobear, ela vai gastar muito mais do que deveria, com problemas que podem ser resolvidos agora. Aqui é só mostrando, olha que coisa bacana. Em 71 foi feito todo esse ensaio, comparando com 2019 e 2024. Não altera praticamente nada. Qual obra no Brasil tem um documentário desse? Tem um dossiê técnico desse? Nenhuma. Isto aqui é sensacional. Tudo que a gente fez lá atrás, hoje em dia, tira corpo de prova da ponte, são ensaios específicos. Eu fui fazer esses ensaios em Curitiba, porque não consegui em São Paulo. Fui fazer em Curitiba, e olha os valores que deram, praticamente as mesmas coisas. O tabuleiro da ponte Rio-Niterói, nos trechos em acesso Rio-Niterói, são em longarinas biapoiadas, longarinas pré-moldadas, protendidas e biapoiadas, né? E assentos em aparelho de apoio de neoprene. No trecho sobre o mar, são as atuelas, como eu falei. Muito bem. Olha que arrojo. Eu vejo hoje em dia, não quero citar nomes, porque não vale a pena criticar, isso é muito desagradável em nossa profissão, bem diferente da medicina, duvido que um médico critique um colega dele. Eu duvido, mesmo chegando ao paciente no estado final. E às vezes a gente tem colegas que nos criticam em função de bobagem. Mas aqui, olha o arrojo projetado pelo Hernani Dias. Isto aqui. Estou falando baixo? Está ruim? Estão me ouvindo? Bom, eu acho que eu falo alto demais. Uma vez eu fui dar uma palestra balneária no Muriú, deu problema no microfone, eu falei no ouvido mesmo, todo mundo até ouviu mais. Muito bem, olha o arrojo do Hernani Dias. Isso é um pilar 118, 117 da Rampa 1 do acesso a Niterói. Quem conhece Niterói é em Ponto Serré. Daqui para cá, nem nada menos do que um balanço de 19 metros. 19 metros. As fundações disso aqui são todas protegidas. Todas protegidas. Hoje, não vou falar obra, mas eu passo em certas obras do Rio de Janeiro, sem falar no Brasil, que me diz assim, aqui faltou a presença do Hernani. Não há arrojo. Qualquer probleminha põe um pilar aqui. Se dane, qualquer põe um pilar aqui. Olha o que ele fez. Vai lá em Niterói para você ver que coisa. Isto há mais de 50 anos. Isto é que é um projeto bem feito. Está aqui mostrando o pilar da ponte é vazado, né? Aqui embaixo tem uma porta, a gente pode entrar. Em alguns pilares tem uma escada marinheira. O Daniel, que é mais novo do que eu mandava ele subir no meu lugar, né? Ele subia com uma desenvoltura muito grande. Em épocas de outrora eu também subia com desenvoltura. Hoje, para subir um pilar desse, esse aqui deve ter uns 50 metros. Olha, talvez uns 50 minutos eu consiga, mas parando em vários estados. Quem cansa que não é brincadeira. É vazado, os pilares são vazados. É como se fosse uma grande sala. Vendo de frente, a largura dele é 6,86 metros, né? Tem uma largura embaixo de 2,80 e vai estreitando na cabeça do pilar, onde tem um bloco de coroamento, e daí vem um aparelho de apoio às arruelas. Aqui em cima, isso tudo foi colado. As arruelas da ponte foram coladas e protegidas. A cola de per si não suportaria os esforços do peso da arruela, né? Mas quando a gente colocava isso aqui, com a cola, fazíamos uma proteção inicial com uma brelagem, com barra Macalói, né? E depois se fazia a proteção total. Está aqui uma arruela de articulação, é um dente guerra. O dente guerra que tem a cada 400 metros da ponta, que é o hiperestático, e a 480 metros. Bom,
que não tem problema algum, porque está sendo feito e já é de domínio público. Um dos grandes problemas que a gente tem na ponte de Niterói é a cablagem, os cabos protegidos, os cordoários. Naquela época, em 1969, não havia no Brasil cordoária de relaxação baixa, só havia cordoária de relaxação normal. Esse termo normal é o eufemismo, que a relaxação é muito alta. Em resumo, os cabos protegidos da ponte, das argoelas, começaram a perder força, começaram a perder tensão, e aí começou a aparecer fissuras no concreto. O concreto só fissura quando a capacidade importante, a tração dele é vencida. Ora, a ponte é toda protegida a 100%, não tinha tração. De onde veio isso? Um concreto protegido, segundo a norma americana, né, só pode fissurar de duas formas. Primeiro, com a passagem de uma carga excepcional, não prevista em projeto, ele vai segurar, no momento que o fletor máximo do meio do vão subir apoiado, ele vai fissurar. Depois que a carga sai, fecha. Se passar uma nova carga, vai abrir o mesmo canto. Isto é uma coisa. A segunda coisa é, se os cabos protegidos começarem a perder tensão. Foi esse o caso da ponte do Rio. Isso aconteceu a partir do ano 2000. Nós estudamos bastante, eu digo nós, a concessionária, e eu aprendi muito com o Hernani, levava minhas dúvidas para ele. Ele é um camarada extremamente interessado, um gênio, né? E resolvemos o quê? Os primeiros projetos de reforço da ponte foram o Mário Vila Verde dele. Hoje a ponte Rio-Niterói, em todos os momentos positivos, nas argoelas, todos os momentos positivos estão reforçados. Todos. Isso custa uma nota, você não faz nem ideia. Todo momento positivo. Os momentos negativos estão aqui sendo feitos, é na parte superior. Ainda faltam luz, são 200 vãos. Todos os 200 vãos positivos já estão reforçados. Acredito que faltam momentos negativos, talvez uns 70, é isso? Uns 70 vão para ser reforçados. Isso é caríssimo, né? Mas tem que ser feito. Porque se não fizer, meu amigo, a ponte vai embora, né? Eu estou dizendo ao senhor o seguinte, eu falo isso com muita naturalidade, porque não tem segredo, a ponte está fazendo o que deveria ser feito, e com muita magistratura. Uma ponte, uma vista lindíssima, né? Do vão central. Isso aqui tem 300 metros, outro canal de 200 metros, outro de 200 metros, e aqui o interior da estrutura metálica. Aula, mesa superior, mesa inferior. As aulas têm enrijecedores longitudinais, tem transversinas intermediárias. Na mesa inferior tem chapa plana com tubo enrijecendo. Na mesa superior tem chapas em formato de U, né, que enrijece esse tabuleiro. Esse conjunto todo, são 2 caixões, tem 400 quilômetros de sol. Ou seja, é procurar a agulha no palheiro. O problema é o seguinte, né? Não é o problema. A questão maior é o seguinte, a gente já sabe os locais onde outrora apareceram mais fissuras, trinca nas solas. A sociedade não sabe disso, mas na nossa época, em que a gente tomava conta da ponte pelo Noronha, nós chegamos a ter 1000 trincas. 1000 trincas. Uma trinca no concreto, uma fissura no concreto, não tem tanto problema, dependendo da situação. Agora, uma trinca numa solda transversal, numa mesa superior de uma ponte dessa, é igual você rasgar uma folha de papel. Depois que ela rasga, você, sem muito esforço, rasga o restante. Uma vez, nós ficamos uma semana, quando a ponte ainda tinha 3 faixas de rolamento, fechamos uma faixa e meia, porque se passasse o trem tipo que a gente imaginava ali, ou houvesse um estacionamento de veículos, a ponte ali, localizadamente, tinha um problema de colapso. Bom, está muito em moda hoje em dia se falar, principalmente agora da COP30, né? Antes da COP30, em Santarém, uma cidade perto de Belém, a concessionária foi convidada para dar uma palestra. Olha o tema que nos impuseram. O que é que a ponte Rio-Niterói contribui com a sustentabilidade do planeta? Esse foi o tema que nos deram. E jogaram para mim. E eu disse, nessa eu vou sucumbir. Mas comecei a pensar, e saiu alguma coisa com a pau. Incrível, mas saiu. A gente vai ver daqui a pouco. Muito bem. Veja essas 2 perguntas.
Brasil tem um terço das florestas tropicais do planeta. Isso eu leio o jornal, ainda sou no tempo bom de assinatura do Globo e leio o jornal fisicamente. Gosto muito mesmo. Cortei isso aqui e coloquei. Isso não é meu não, isso é do Globo. E aí começou a despertar alguma curiosidade em mim. E eu fui mais além. Olha isso aqui. A floresta amazônica é um regulador climático natural. E pela primeira vez eu vim saber desse termo aqui. Evapotranspiração. Isso na floresta amazônica, fica lá, chama-se rios voadores, que fazem porque tem a chuva. Eu não sabia disso. Eu vou acumulando essas coisas. Eu preciso dar uma resposta. O que é que a ponte contribui para a sustentabilidade do planeta? Muito bem. O próprio jornal O Globo, eu li outro dia. Em 2050, Belém será a segunda cidade mais quente do planeta. Só perde para Pekanbaru, na Indonésia. Quem conhece Belém, eu estive lá recentemente, já conheço o Banjeiro, você conhece também, é um calor infernal. É um calor de louco. Só que, agora está mais quente. 2050 vai ser a segunda cidade mais quente do mundo. Muito bem. Vocês devem ter escutado falar desse chinês, Gongjian Yu, né? Que ele formou o conceito de cidade esponja. Qual era o conceito dele? Em vez de brigar com a água, vamos trazer ela para ser nossa parceira. E ele começou a fazer na China, esse arquiteto, as cidades esponjas. Ficou famoso, faleceu há pouco tempo, por incrível que pareça, ironia do destino, lá no norte do Brasil. Esse cara marcou época, certo? Muito bem. E a ponte de Niterói? Você falou muito aí. Bom, eu digo ao senhor o seguinte: nossas soluções de manutenção, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pelo menos 6, eu já vou mostrar aqui, que a gente contribui para melhorar o clima. Vamos lá. Primeira coisa, defesas elastoméricas dos canais navegáveis. Isto aqui é uma visão dos pilares do vão central da ponte de Niterói, onde é um canal navegável. Passam navios por aí. Quando a ponte foi projetada, a Noronha projetou para a passagem de navio de 200 mil toneladas. Hoje isso já está superado há muito tempo, né? Mas os pilares estão protegidos com um sistema de dolphins ou duquidaus, né? Em que aqui tem uma estrutura metálica lateral, e lá tem também, que se interliga esse naquele, e na frente dos dolphins tem os paramentos de madeira. A madeira tem muita resiliência, capacidade de absorção de choque, que o concreto não tem. Então, este foi o projeto da ponte e ficou assim durante anos. Acontece que, com o passar dos anos, os navios bateram na ponte. Se os senhores não sabem, a ponte de Niterói já teve 12 acidentes graves. 12. A sociedade não tem conhecimento disso. Em alguns deles, eu coloquei a cabeça no travesseiro com muita dificuldade. A coisa é muito séria. Quando você coloca uma ponte com o navio Niterói, num canal navegável, que outrora não tinha ponte, o navio passava tranquilamente, você tem que proteger a ponte e o navio. Isso é de lei, não é só proteger a ponte não, tem que proteger o navio. Daí a razão que esses paramentos laterais têm que ter uma capacidade de absorção de energia. Se não deixava só o concreto, o navio batia aí, arrebentava o casco dele, que se dane. E aí, como é que fica o meio ambiente se for um petroleiro? Então várias estacas dessas foram arrebentadas na ponte. Essas madeiras vinham na construção da ponte, vinham da Amazônia. Eram de uma seção quadrada de 25 por 25 e comprimento de 5 a 6 metros. Imagina o que é hoje, né, a gente substituir essa madeira toda da ponte. Precisaria de 4.000 metros cúbicos de madeira. Quantas milhões de árvores, milhares de árvores a gente ia derrubar para fazer isso? Esquece. Então, o que a gente adotou? A ponte é exemplo no mundo. Nenhuma ponte no mundo tem tanta sistema de proteção em borracha, em elastômero, como a ponte de Niterói. Em vez de colocar isso aqui como madeira, que seria um absurdo, nós investimos em borracha, elastômero. Isso aqui é elastômero, para facilitar, neoprene. Essa camada amarela na frente é uma camada de ultra alta densidade molecular, que tem um coeficiente de atrito muito baixo. Se o navio bater aqui, um ângulo de 30 graus, ele vai deslizar, não vai prejudicar tanto. Agora, se disserem, se vier um navio e bater nesse conjunto aqui propositadamente, um Bin Laden da vida, meu amigo, vai arrebentar o navio, vai arrebentar isso aqui também.
Agora, se não tivesse o sistema de proteção da ponte, fosse um pilar, certamente a ponte cairia. Muito bem, então isso aqui é a primeira coisa. Deixamos de usar madeira para proteção contra choque do navio e usamos elementos de borracha, em especial. Eu mesmo fui a Singapura acompanhar o controle da qualidade dessa fabricação durante 4 vezes e trouxemos para cá essa tecnologia. Parte dela fabricada em Singapura, parte fabricada em São Paulo. Aparelho de apoio. Olha esse aparelho de apoio de neoprene. Aqui em cima tem a viga, aqui é a travessa. Entre a viga e a travessa tem um aparelho de apoio, que é um elemento que tem a propriedade de receber, acomodar e transmitir de forma adequada as cargas que vêm da superestrutura. Qualquer obra no Brasil com esse tipo de aparelho de apoio assim, dilacerado visualmente, a primeira coisa, troca o aparelho de apoio. É muito simples, irmão. Assim é muito simples. A gente fez engenharia, tem que ter um pouquinho mais de observância. E o que é que a gente faz na ponta? Esse tipo de aparelho de apoio, a gente não troca. E está assim há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos. Foi digamos assim, uma invenção nossa, né, que foi aceita pelo DNR naquela época e que está lá. Logicamente, e tem alguns deles, que a nosso ver, já merece uma atenção especial. Mas o problema é o seguinte: enquanto esse aparelho de apoio não quiser trazer um vínculo negativo da estrutura, pode continuar a usar, né? Sabe por quê? Isso aqui é um aparelho de apoio de neoprene fretado. Neoprene vem com petróleo. Tira isso e vai jogar onde? Isso não se aproveita não. Alguém tem ideia de quanto tempo isso aqui se dissolve na natureza? Nem os fabricantes têm. Eu perguntei isso no mundo inteiro. Ninguém sabe dizer. Não sabe porque não tem essa experiência. Aparelho de apoio natural da década de 40, que foi invenção do engenheiro, o maior engenheiro francês, Eugène Fressinet. Então, isto é outra coisa que a gente faz em prol da sustentabilidade. Isso aqui é uma foto. Aqui tem 10 fileiros de carro, aqui tem 9, ali tem mais 10. Engarrafamento nos Estados Unidos. Isso é engarrafamento nos Estados Unidos. Imagina isso tudo parado, e essa poluição, o CO2 na atmosfera. Uma loucura. Bom, o nosso Patropi, como diz o Caetano Veloso, país tropical, então no nosso Patropi, nós não temos uma imensidão dessa, mas a grosso modo nós temos isso. Na saída da ponte, tem 2, 4, 3, 7, 2, 9. Isso aqui na saída da ponte, lá embaixo também, fica tudo engarrafado de manhã. Nós levamos a culpa, né? O engarrafamento não é da ponte, o engarrafamento é alto, fora da ponte, mas como a ponte é vitrine, tudo cai em cima da gente. Mas vamos lá o que acontece. Isto aqui tudo funcionando, os carros, a quantidade de CO2 emitida é um absurdo. Como é que a ponte ajuda nisso? Aí é que está o X da questão. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é da minha amarela. Agora preste atenção nisso aqui. Um pilar, uma armadura e aqui o CO2 atacando. Na natureza. Vai ficando cinzento, vai ficando cinza, até atingir a armadura. E aí a armadura oxida e explode. Bom, arrebenta a armadura. Isto é o que normalmente ocorre. E ocorre em vários viadutos aqui do Rio de Janeiro. E lá na ponte de Niterói? Na ponte, o concreto, via de regra, foi muito bem produzido, muito bem dançado, muito bem lançado, muito bem adensado e muito bem ligado. Porque o problema é o seguinte: quando todo mundo fala que carbonatação prejudica o concreto, prejudica quando o concreto é pobre, que tem uma interligação de poros que faz com que a carbonatação entre e atinja a armadura. O concreto da ponte não. Os acessos Rio e Niterói, eles são tão compactos concretos que a carbonatação chega e se impregna aqui na parede dele, na parede frontal. A carbonatação, quando não atinge a armadura, é até benéfica para o concreto, porque cria uma superfície aqui de uma dureza muito elevada, e aí barra essa ação de entrar aqui e bater na armadura. Ou seja, não sei se me fiz entender, o concreto da ponte de Niterói, os pilares das travessas e da viga, nos trechos Niterói e Rio, ajudam a receber esse CO2, impregnar na superfície dele e não acontecer nada. Isto é a colaboração do concreto da ponte com a emissão de gás. Pavimento da ponte de Niterói. Esse aqui é o pavimento, eu já estou acabando, no vão central, né, em que foi feito com asfalto epóxi. Nós tivemos nos Estados Unidos, eu fui lá pelo menos umas 2 ou 3 vezes, conversar com o pessoal que tem essa tecnologia. Na época da construção, aqui é a mesa metálica.
A mesa superior do caixão metálico da ponte, 50% dela só tem 10 milímetros, 1 centímetro. É muito flexível. Eles colocaram asfalto box aqui, na época da construção. Era uma caixa preta, não deixava ninguém se aproximar. Ninguém no Brasil entendia nada disso, que o americano não deixava. Depois que começaram a acontecer esses problemas, chovia, o asfalto trincado, a água penetrava, arrebentava o asfalto, a carga de caminhões passava aqui, dava uma carga de buraco muito grande na estrutura e a estrutura começava a funcionar. Quando não, o camarada via isso aqui, desviava para cá, colidia com outro carro. Isso era um transtorno naquela época para mim. Muito bem. Então o que é que foi feito? Foi feito o seguinte: como o americano disse, eu vou lá e conserto, mas não digo qual é o segredo. Quer saber? Vai para o teu devido lugar que a gente vai dar o nosso jeito, né? E demos o nosso jeito. Vocês estão vendo aqui o pavimento do vão central. Aqui em asfalto. Aqui em concreto de cimento Portland, armado nas duas direções. O pavimento tem fissuras? Tem, mas nada comparável com aquela situação anterior. E isso aqui é perfeitamente corrigível com os produtos de última geração que tem aí agora, que o Daniel bem sabe sobre isso aí. É um produto dos Estados Unidos que funciona perfeitamente, né? Então, para vocês terem uma ideia melhor, olha o pavimento como é que está. Completamente diferente. Acabou o problema de trinca nas fissuras, na estrutura metálica da ponte, reduziu sensível por conta disso. Bom, eu falei do lado de manutenção. Agora, e operação social? Primeiro, os caminhões da ponte estão sendo todos trocados, né? Os caminhões elétricos. Fizemos baias operacionais. Pô, mas baia operacional, o que quer dizer com isso? Peraí, vamos lá. Está aqui, ó. A ponte tinha 3 faixas, 3,65, 3,65, 3,65. Aqui tem uma faixa de acostamento, uma faixa de recuo chamada 1,80 m. O que a gente fez? Reduzimos essa lacuna dessas faixas e aproveitando esse 1,80 m. Então tem faixa com 3,3, 3,3, 3 e 3. Perfeitamente. Transformamos 3 faixas de rodagem em 4. Com isso, nós tentamos reduzir o fluxo de veículos acumulado, todo mundo parado, né? Em termos de mobilidade urbana. Ok. Está aqui, a ponta com 4 faixas. Isso, o que significa isso, cara? Significa dizer o seguinte: com a sua margem de tráfego, é possível que a gente reduza os carros parados na ponte. Além do que, está aqui uma baia operacional. Quando a ponte ficava engarrafada, o auxílio médico ou socorro mecânico era muito difícil chegar lá, porque estava tudo engarrafado. Nós fizemos baias ao longo da ponte para minimizar essa situação. Isto é a contribuição do lado operacional. Quem vem da ponte de Niterói para o centro do Rio, eu estou dando aula no mestrado da UFRJ, toda segunda-feira eu saio lá da ponte, venho e pego aqui essa ligação da ponte com a linha vermelha. Uma maravilha. Acabou aquele engarrafamento lá na Vida Brasil, que era imputado a gente. A Vida Brasil engarrafa só em você pensar, né? Se você estiver dormindo às 3 horas da manhã, pode ter certeza que ela está engarrafada. E a culpa era nossa. Que isso? A gente acabou com isso. Desce por ali, da ponte até lá, 15 minutos eu estou no fundão. Muito tranquilo. Isso significa a contribuição operacional para reduzir o CO2 na natureza. Recentemente teve uma corrida na ponte de Niterói para o Rio. O que é que nós fizemos? Fechamos 2 faixas nos corredores, deixamos uma faixa de segurança ali e deixamos passagem do carro aqui. Bom, aí é o seguinte: todos os corredores tinham aqueles pontos de pegar água, né? Você pegava água em sachê, pegava água em sachê, ia correndo e bebendo a sua água. Quem chegasse no final e entregasse o sachê, ganhava um prêmio especial. Mas mesmo assim, nós colocamos 2 lanchas nesse trajetório aqui, para ver se alguém jogava plástico na Baía de Guanabara. Ninguém jogou. Isso foi muito contagiante para a gente. A gente fez o que deveria e os corredores fizeram o papel dele também. Muito bem. A ponte de Rio Niterói, com toda a estrutura, principalmente estrutura metálica muito leve, olha que coisa linda. Montada em aparelhos de apoio metálico, vindo da Inglaterra também. Os aparelhos do vão central são fixos, dos pilares da extremidade são móveis. Olha que coisa linda. Essa foto é espetacular. Agora, o caixão metálico da ponte, em agosto de 1980, deu um forte temporal no Rio de Janeiro, em que a ponte oscilou no sentido longitudinal de uma forma
forma muito veemente. E aquilo trouxe um receio muito grande a quem estava usando a ponte. Todo mundo parava o carro, vinha na contramão, saía, corria a pé, a ponte vai cair, a ponte vai cair. De fato, o susto era muito grande. O susto era muito grande. Por quê? Porque toda a estrutura tem uma frequência de vibração natural. Isso é um estudo muito complexo. Foi feito pela COP, na pessoa do Ronaldo Carvalho Batista, nosso amigo também. A ponte mexia desse jeito, no sentido longitudinal, e se você tiver uma linha das abscissas aqui, ela subia 65 centímetros e descia 65. Amplitude de 1,30 m. No vão central, no texto central de 300 metros, tem a unidade de 176. Olha que coisa de louco. Eu mesmo tive uma vez lá, eu como era consultor, eu poderia, né? Porque a gente fecha a ponte quando acontecia isso. Mas eu, como consultor, tive a prerrogativa de ir lá sozinho. Quando eu cheguei no vão central, subi a ponte balançava, você perde o controle da direção. Você não consegue segurar a direção. Então eu parei meu carro no vão central e abri a porta. Para abrir a porta do carro foi um perereco. O vento não deixava. Vento de 62 km por hora, hein? 58 a 62. Aí eu desci, com toda a minha audácia, eu sou eu, né? Não consegui ficar em pé, fiquei agachado. Por sorte não me borrei, porque morri de medo. Não é brincadeira, morri de medo mesmo que você está bom. Mas o que é que a ponte fazia? Fazia isso. Olha aqui o movimento. Não é brincadeira. A torção na lateral, a ponte é muito rígida, não tem problema. Agora, longitudinalmente acontecia isso. Só acontecia quando o vento oscilava entre 58 e 62 km por hora, que entrava na frequência de vibração natural da ponte. Aí a ponte movia. Se passasse para 65, 70, parava. Isso chama-se primeiro modo de vibração. O segundo é o dobro dessa velocidade, que nunca houve recorrência disso, a gente não fez o estudo. Mas só para mostrar mais uma vez, esse era o que a ponte de Niterói fazia. Não é brincadeira, doutores. Aí nós colocamos internamente um conjunto de massa e mola. Isso chama-se ADS, atenuadores dinâmicos sincronizados, ou então TND, mais técnico em inglês. Essas bolas, essas bolas com uma caixa de massa, quando a ponte está subindo, as bolas no interior do caixão sobem também. Só que a frequência de vibração das bolas é diferente da frequência de vibração da ponte. Então, quando a ponte chega no ápice, essas bolas estão subindo ainda. Quando a ponte tende a descer, ela neutraliza esse movimento, como se fosse um amortecedor de um carro. Solução caseira dada pela COP. Um estudo desse é de altíssimo nível. Não é brincadeira. Eu repito, foi feito pelo Ronaldo Batista e, na minha visão, também é um gênio da engenharia brasileira. Muito bem. Já estou encerrando. Olha esse aparelho de apoio da ponte no pilar 99, no pilar 102. É um tipo cremalheiro dentado. Quando a temperatura aumenta, a ponte se dilata. Isso aqui trabalha. Aumenta o comprimento do caixão dentário. E no sentido oposto, quando o tempo esfria, a ponte se recolhe. Muito bem. Isto é aqui na ponte de Niterói. Né? Agora vejam na terra do Tio Santo, que é exemplo no mundo de manutenção de obra. Existe uma regra básica que diz o seguinte: você deve gastar por ano na sua obra 2% do valor atualizado da construção dela, na manutenção, na inspeção e na recuperação. Os Estados Unidos, isso eu aprendi num congresso dos Estados Unidos através de um inglês chamado David Lee. Nos Estados Unidos, eles fazem tanta manutenção que lá baixou de 2 para 0,5. A Europa está em 1,5. O Japão está em 2,5. Sabe qual é a nossa percentagem, o nosso patropi? Entre 30% e 50%. Quando não, derruba a obra e faz manobra. Isso já aconteceu comigo. Para o DR comigo. Pediu para fazer uma vistoria numa ponte, que ele estava fazendo uma ponte lá em Cabo Frio e tinha uma outra na sequência para aproveitar. Eu entreguei o estudo. Demora a obra e faz manobra. Nós não damos importância ao nosso patrimônio rodoviário, que é incalculável. Muito bem. Os Estados Unidos devem ter hoje em torno de 625 mil pontes.
talvez a China uns 310 mil, na Itália uns 35 mil, no Brasil, sem confiança, né? Eu vou chutar o número, porque eu ouvi falar em um congresso, em torno de 120 mil. Quando se fala isso, estão se juntando as obras municipais, estaduais e federais. Em 1996, nós fizemos a vistoria de todas as pontes, viadutos e passarelas e túneis da cidade do Rio de Janeiro, 1996, que eram 1000 obras, hoje está em torno de 1.200. Mas muito bem, voltando aqui, olha nos Estados Unidos que eles deixaram acontecer. É o mesmo sistema de cremadeira. Essa corrosão criou atrito entre as partes componentes do aparelho de apoio. E numa manhã, isso foi em Minneapolis, numa manhã logo cedo, quando todo mundo se dirigia para o trabalho, ou levar as crianças para a escola, a ponte ruiu. Morreram 13 pessoas. Até hoje o governo paga uma indenização elevadíssima nessas pessoas aí. Eu não quero entrar no mérito, mas a gente tem aqui perto, né? Basta ver a nossa ciclovia. Caiu uma vez, foi a ONU. Caiu a segunda, já não foi a ONU. Caiu a terceira, caiu a quarta, eu já nem perdi as coisas que caiu. O problema é o seguinte: as pontes no Brasil caem somente por uma causa. E normalmente a ponte não cai por uma razão só. Ela cai por um motivo principal e vários motivos coadjuvantes. Mas no Brasil é um só: lack of maintenance, falta de manutenção. Isso é que a gente tem que ter em mente: falta de manutenção. Muito bem, eu já estou acabando. No Japão, um dos sentimentos mais apurados, mais nobres, chama-se gratidão. Ao longo desses meus 53 anos na Ponte de Niterói, eu aprendi muito com vários colegas mais velhos do que eu, né? Paulo Pires, Fernando Dias, o próprio Noronha, Walter Fábio, o Cias, vários que vocês não conhecem. Eram pessoas que realmente eu aprendi muito. Agora, este aqui é especial. Eugênio Peter Olsen era o supervisor da parte metálica, uma figura mais carioca que muita gente. Tocava comigo, saía da escola de São União da Ilha. As filhas dele, a Tamara e a André, pequenininhas, já tocavam comigo. Hoje a Tamara, acho que a André, Tamara mora no Japão e a André é diretora social da Disney, sabe? O Raul já faleceu. Eu agradeço muito o que esse camarada me passou. Eu aprendi muito com ele. Não só tecnicamente, como ele tinha um jeito que no começo não aprovava, mas depois eu vi que ele estava certo. Ele recebia um relatório enorme dos Estados Unidos do que é que tinha que fazer na ponte. E chegava e dizia assim: toma aqui, meu filho, traduza para mim. Eu, porra, Raul, se vire, dê seu jeito, aquele jeito dele. Eu me virava e dava um jeito, ele corrigia uma coisa ou outra. Aí, eu comecei a entender um pouquinho mais de inglês. Até nisso ele me ajudou. Eu devo muito a esse cidadão aqui. Eu fiz uma visita a ele antes de falecer. Ele morava na Filadélfia. Lá na Filadélfia, ele criou uma escola de samba, chamada Fila Samba. Eu, quando fui na casa dele, fui no sol, uma casa maravilhosa, né? Estava lá em cima, tinha tarol, agogô, não sei o quê, tamborim, cuíca. Ele congregava todo mundo e fundou a escola de engenharia, né? Fundou a escola de samba. Quando eu cheguei na casa dele, tinha 2 bandeiras debaixo da casa dele, uma do Brasil e outra do Flamengo. O cara era muito mais brasileiro, muito mais carioca que muita gente. Eu devo muito a esse cidadão. Então eu prometi que até a ponto de completar 52 anos no ano que vem, onde eu for dar uma palestra, eu vou fazer meus agradecimentos a ele aqui. E faço também esse garoto, apareceu com 29 anos, que foi o sucessor do Raul. Raul acabou o contrato dele aqui, ele foi embora para os Estados Unidos. Quem tocou esse barco foi esse garoto aqui, falava muito bem inglês, era um pesquisador nato, né? E depois que ele faleceu na ponte, eu tentei contratar 10 engenheiros para substituí-lo. Depois que eu vi que nenhum se adaptava, eu falei: deixa, quem vai tocar esse barco sou eu. Eu devo muito a esse garoto. Thomas João Larins Vandal, um polonês que veio para o Brasil com 2 anos de idade, né? Figura exponencial, né? Muito mais velho do que eu, mas tinha muita atenção comigo. Ele foi à Inglaterra assinar com o Banco Rothschild o empréstimo dos 22 milhões de dólares. Foi lá no Landau. E antes dele falecer, um dia eu almocei com ele, né? Uma turma que era da época da ponte, e ele na frente de todo mundo trouxe um caixote desse tamanho de coisa e entregou: guarde com você, inclusive uma cópia desse documento atestando 22
$2 milhões do empréstimo. Quem tem isso no Brasil? Está lá comigo, isso vale ouro para mim. Então eu devo muito esse cidadão aqui. E o Bruno Contarini, este aqui, que foi diretor técnico de construção na época da ponte de Niterói. Isso foi uma foto feita quando a ponte fez 30 anos. Aqui está o Hernani, esse gênio que foi projetista da ponte, e aqui está esse pé de chinelo ao lado de duas autoridades. Então, esse pessoal, sem brincadeira, até março do ano que vem eu vou falar deles, porque me ajudaram muito. Além de outros, mas esses marcaram muito a minha vida. O que é importante numa obra dessa? Né? Aqueles que não conseguem lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. Isso é uma frase do George Santayana, né, que publicou no livro A Vida da Razão, The Life of Reason, em 1906. Eu tenho no meu acervo um livro chamado Bridge Fair, Colapso de Ponte, Causas e Consequências, em inglês. Um camarada na primeira folha coloca isso aqui. Isso é muito interessante. Eu sempre lembro isso na ponte de Niterói. Se você está imaginando que esqueceu aquilo lá de trás, você vai cometer o mesmo erro lá na frente, principalmente numa ponte com envergadura dessa. Não subestime uma situação dessa, uma ponte dessa. Nossas conclusões: a ponte foi extremamente bem projetada, esmeradamente construída e com supervisão participativa e bem mantida. Com tudo isso aqui, sem manutenção, eu não sei como é que estaria a ponte agora. Mas, com meus 54 anos de formado, que faço agora no dia 21 de dezembro, eu posso lhe dizer a vocês todos, eu já participei de várias obras no Brasil, em termos de manutenção, de construção, e no mundo também. Também com tanta idade assim, talvez as pessoas se apiadem de mim, assim, dá alguma coisa para esse pouco aí, e a gente vai fazendo a vida. Né? Mas eu lhe digo, não conheço uma obra, meio de 50 e tantos anos depois, nesse gabarito. Nenhum. E tem uma coisa, qualquer projeto da ponte de Niterói, você consegue. Eu estive em São Paulo, há tempos atrás, e fui fazer uma vistoria nas 60 pontes da rodovia Castelo Branco. E eu preciso ver os projetos. Vai lá no DR de São Paulo. E eu fui. Eram 62 obras. O camarada abriu uma sala, quando ele abriu, só exalava por ele. Eu falei, onde é que é onde é que está o seu que você quer? Eu sei lá, você procure por aqui. Ninguém acha. Graças a Deus, antes da concessão, a Noronha, a gente lá pela Noronha, a gente guardou tudo. Eu devia ter guardado mais. Em alguns casos, quando eu quero uma coisa bem, uma nuance da ponte, eu não acho meus afarrados. Eu tenho que ir na ponte, fotografar e guardo. Isso foi o meu erro. Mas, sinceramente, eu já não tenho onde botar coisa da ponte lá na minha casa. Inclusive, na sala, tem 3 ou 4 postos dessa bela dama aí que eu tanto adoro. Muito bem. Quantos anos deve durar a ponte de Niterói? Com esse nível de manutenção, 100, 150 anos. Eu visitei no Japão uma ponte com mais de 200 anos, em madeira, e conversei com meus amigos japoneses, né? E brinquei com ele, ele não entendeu, porque eu perguntei ele assim, né? Que óleo de peroba é esse que você passa nessa ponte de madeira, cara? Tem 200 anos. A madeira é muito suscetível a desgaste. Vento, sol, chuva, poeira, fungos, podridão branco, podridão marrom. Concreto não, mas está lá intacto. Aquilo para eles é um relíquio. É o que a ponte de Niterói tem que ser. Com esse nível de manutenção, não pode durar menos do que isso. Não pode durar menos do que 100, 150, 200 anos. Pessoal, eu me estendi um pouco porque, ao falar da ponte, é sempre gratificante e me traz uma emoção muito grande. Eu falo não só com a razão, mas falo sobretudo com o coração. Espero que eu não tenha cansado vocês e muito obrigado pela atenção.